hoje, nossa 7ª aula depois da pandemia. E o tema de hoje é reconvenção e revelia, a dupla ré-ré. A dupla ré-ré, reconvenção e revelia. Nós vamos falar sobre esse tema hoje, é um tema bastante interessante aí do direito processual civil. Podem ser algumas dúvidas. Então, vocês, à medida que forem tendo alguma dúvida, quiserem alguma informação, vocês podem solicitar, abrir o microfone ou abrir a tela, que eu estarei à disposição para tirar quaisquer dúvidas, certo? Eu estou colocando no chat também, porque caso queira fazer uma pergunta pelo chat, também pode, ok? Não vou estar com acesso aqui aos participantes, mas já temos, nesse momento, 10 pessoas na sala, muito bom. Eu queria que toda a turma participasse, mas sei que nem todo mundo consegue. Vamos lá, falar um pouco de reconvenção. Eu preparei o material, vou compartilhar com vocês. Aqui, vamos procurar. Carregar do meu computador. CV1. Convenção e revelia. Vamos ver se vocês veem aí o tema de hoje. Carregando. Pronto, estão vendo a tela aí direitinho? Reconvenção, revelia. Ok. Joia. Começar a revelia, tema de hoje. Vamos começar falando sobre a reconvenção, certo? Primeiro, o que é reconvenção? A reconvenção, ela é uma ação com polos trocados. É uma ação judicial em que você vai trocar os polos da ação, ou seja, quem é autor da ação principal passa a ser réu, e o réu passa a ser autor da ação, ok? Essa reconvenção é, portanto, uma nova demanda judicial. É uma demanda diferente da demanda original. Nessa demanda, o réu é que tem uma pretensão em face do autor. E aí, essa pretensão em face do autor, ela vai motivar a reconvenção. O que significa dizer que tanto o réu pode ingressar com a reconvenção, como ajuizar uma ação independente, uma ação diferente. Por isso que a primeira característica que eu coloquei aí da reconvenção é ela ser facultativa. Eu poderia chamar também de autônoma. É uma ação judicial autônoma. Por que é que eu digo que ela é facultativa? Porque o réu pode não fazer a reconvenção dentro do processo principal, dentro da ação principal. Ele pode optar por ingressar com a ação autonomamente em face do autor, certo? Segunda característica geral. Pode ser proposta contra o autor e terceiros ou pelo réu com terceiros, ou seja, eu tenho um autor da ação principal que ingressa com a ação em face de mim. Eu posso apresentar a minha reconvenção com a contestação ou sem a contestação. É algo também, é uma característica da reconvenção. Se eu não faço a contestação e apresento apenas a reconvenção, eu sou rével do mesmo jeito, porque eu não apresentei a contestação. Ocorre a revelia. Mas eu apresentei uma demanda em face do autor. Então, eu posso apresentar essa demanda em face do autor sozinho, apresentar a reconvenção em face do autor sozinho, ou ampliar o polo passivo, ajuizar essa ação, ou apresentar essa reconvenção, como é melhor de falar, em face do autor e de uma terceira pessoa. Por exemplo, eu tenho uma situação em que o autor é credor solidário de uma obrigação minha.
ele vai entrar com ação contra mim, porque ele pode entrar com ação contra mim. Mas eu tenho uma dívida do autor em meu benefício. Eu sou credor dele em outra dívida. Só que essa outra dívida dele, ele é também devedor solidário junto com outra pessoa. Então, o marido e a mulher, por exemplo, que assinaram um contrato de financiamento de um imóvel, ok? Eu posso, enquanto financiador, pessoa jurídica, por exemplo, receber uma ação do marido em face da construtora ou da financiadora em razão desse imóvel, ok? Só que aí essa financiadora aí, ela tem uma demanda contra o autor e a sua esposa que não está no processo. O que é que eu posso fazer, então? Eu posso ingressar com a reconvenção em face do autor e dessa terceira pessoa que não está no processo principal. Por outro lado, eu posso também apresentar a reconvenção com um terceiro. A ação principal foi em face de mim. O autor ingressou com a ação em face de mim. Só que eu, junto com minha esposa, junto com a terceira pessoa, tenho a demanda em face do autor. Então, eu me uno a ela e apresento uma reconvenção em face do autor. A esse procedimento a gente chama ampliação subjetiva da demanda. O que é ampliação subjetiva da demanda? É a possibilidade que a reconvenção dá de ingressar com a reconvenção em litisconsórcio com um terceiro ou apresentar a reconvenção em face do autor original e uma terceira pessoa. E aí essa pergunta é importante, porque essa pergunta vai ser objeto da minha primeira avaliação, da primeira avaliação de vocês da disciplina de Processo Civil 1. Vai valer 1 ponto. Então, eu colocarei lá no portal para vocês responderem até a próxima aula exatamente essa pergunta. O que é a ampliação subjetiva da demanda permitida pela reconvenção? O que é a ampliação subjetiva da demanda permitida pela reconvenção? A ampliação subjetiva da demanda nada mais é do que a possibilidade que a reconvenção lhe dá de ingressar com a ação em litisconsórcio, ou ingressar com a reconvenção em litisconsórcio, ou apresentar essa reconvenção em face do autor e mais um terceiro, ou mais terceiras pessoas. Né? Certo? Isso é o que a gente chama de ampliação subjetiva da demanda. E o que é a ampliação objetiva da demanda? Bom, se ampliação subjetiva é a ampliação do sujeito, dos sujeitos da ação, por isso tem esse nome, de ampliação subjetiva, a ampliação objetiva é a do objeto. A ampliação objetiva da demanda, portanto, é a ampliação do objeto que está se discutindo no processo. Evidentemente, a reconvenção, como é uma demanda diferente da demanda principal, ela vai ampliar objetivamente a demanda. Então, observou? Ela pode ampliar subjetivamente, mas ela obrigatoriamente, a reconvenção obrigatoriamente amplia o objeto da demanda. Por que obrigatoriamente ele amplia o objeto da demanda? Porque, em face de uma demanda que foi apresentada contra o réu apresenta uma outra demanda, um outro objeto em face do autor. Então, há uma ampliação do objeto. Essa ampliação tem um limite, ok? A gente vai ver mais lá na frente, tem um limite essa ampliação. Mas... Oi. Boa noite, professor. Boa noite, Kéas. Diga aí. Eu só poderia repetir que eu não entendi bem. Que papo?
A subjetiva e a objetiva. Pronto. Ampliar subjetivamente. Vamos lá. Ampliar subjetivamente é você aumentar o polo passivo ou ativo da ação. Isso é uma ampliação subjetiva. Por que que a reconvenção permite a ampliação subjetiva da ação? Porque quando o réu vai apresentar a sua reconvenção, ele pode apresentar junto com uma terceira pessoa que não estava no processo até o momento, ou seja, ele pode apresentar a sua reconvenção com um litisconsórcio de um terceiro, ok? E ele pode também apresentar a reconvenção em face do autor e mais uma terceira pessoa que não está no processo original. É isso que a gente chama de ampliação subjetiva. A ação principal continua tendo um autor e um réu. Só que a reconvenção pode ter 2 reconvintes e 2 reconvidos. Ok? A gente chama quem ingressa, quem apresenta a reconvenção, de reconvinte. E quem recebe a reconvenção, que no caso é o autor, é o reconvido. Significa dizer que eu posso ampliar tanto o polo ativo da reconvenção, quanto o polo passivo da reconvenção. Isso é ampliação subjetiva. O que é ampliação objetiva? Ampliação objetiva é eu aumentar o objeto de discussão do processo. Imagine que você é um juiz dessa causa. O autor ingressa com ação contra o réu, cobrando uma dívida do réu. Diz, olha, você assinou um contrato comigo, portanto, é devedor dessa quantia. E o réu, por sua vez... Peraí que... Opa, acabaram mexendo aqui, não. O réu, por sua vez, saiu, não foi a apresentação aí? Vocês estão vendo aí ainda não? Isso aí. O réu, por sua vez, diz que o autor... Deixa eu voltar aqui. O autor... Vamos ver se volta. O réu, por sua vez, diz que o autor é devedor dele em outro contrato. Ok? Então, olha, as dívidas são diferentes, portanto, o juiz que vai analisar essa causa vai ter que analisar duas situações diferentes. Por isso que a gente diz que houve ali uma ampliação objetiva da ação. Eu aumentei o objeto da ação. Eu aumentei o nível de discussão da ação judicial, certo? Isso é ampliação objetiva. Opa, deixa eu voltar aqui. Ok? Agora, uma observação com relação à ampliação objetiva. Na reconvenção, acontece a ampliação objetiva obrigatoriamente, porque se não houver ampliação objetiva da demanda, não é reconvenção. Como assim? Se, por exemplo, o autor ingressa com uma ação de reconhecimento de união estável em face do réu. Ok? Qual é o objeto da demanda? O reconhecimento da união estável entre o autor e o réu. Só que o réu não concorda com isso. Evidentemente, ele não pode ingressar com a ação para dizer que não há uma união estável. Por quê? Porque a reconvenção deve ser utilizada apenas quando há ampliação da demanda. Então, o que é que deve fazer o réu nessa hipótese? Simplesmente contestar. A contestação dele já vale como uma eventual ação de não reconhecimento da união estável. Então, observe. Sempre que eu responder a demanda dizendo que aquele objeto não é daquela forma, que aquele direito não é para ser interpretado de uma determinada forma, eu estou simplesmente me defendendo da ação. O pedido aí, nesse caso, ele já vai contemplar a minha resposta.
eu não amplio objetivamente a demanda. Na reconvenção, não. Eu obrigatoriamente tenho que apresentar uma demanda em face do autor. Eu não estou apenas me contrapondo, me opondo àquilo que o autor apresentou, ok? A outra coisa é o pedido dúplice. O que é o pedido dúplice? O pedido dúplice é aquele pedido que, caso seja acolhido, é favorável ao autor, caso seja desacolhido, já vai ser automaticamente favorável ao réu. Não tem como você destacar. O pedido de união estável, que declare a união estável, é um pedido dúplice. Por quê? Porque o autor sendo beneficiado vai ter a declaração de união estável. O réu sendo beneficiado vai ter um documento que vai atestar que não há, naquela situação, uma união estável. Ok? Então, não há ampliação objetiva da demanda. Nem naquela situação em que você apenas se defende, nem naquela situação do pedido dúplice, em que a sentença negativa irá necessariamente beneficiar o réu. Ok? Eu coloquei um asterisco aí. O substituto. Imagine a situação de um autor que ingressou com a ação judicial para pedir em nome próprio direito alheio. Veja só. Que situação é essa? Imagine uma associação que ingressa com a ação em benefício de um associado. Essa associação, portanto, está na condição de substituto processual. Uma das nossas perguntas foi justamente sobre um substituto processual. Então, o substituto processual, ele nada mais é do que aquela pessoa que age em nome próprio para pedir direito alheio. É possível uma reconvenção em face do substituto? Pergunta que fica. É possível? Alguém sabe responder essa pergunta? Ninguém? Pois bem. É possível sim. Só que a reconvenção apresentada nesse processo, ela é em face do substituto, porém, ela tem o substituto no polo passivo, só que ela é, de fato, em face do substituído. Então, veja só, eu recebo uma ação de uma associação representando os interesses dos seus associados, na condição de substituto. Na minha resposta, eu posso apresentar uma reconvenção nesse processo, esse mesmo processo, em face do substituído. Porém, quem vai responder essa demanda é também o substituto processual. Veja que interessante. Isso está lá no artigo 343, parágrafo 5º do CPC. Parágrafo 5º do artigo 343 fala o seguinte: se o autor for substituto processual, o reconvinte, o réu do caso do processo principal, deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído. Porém, a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Eu não vou necessariamente ampliar subjetivamente a demanda. Eu não vou aumentar o polo passivo da ação. Eu vou simplesmente apresentar a minha reconvenção em face do substituto processual. O substituto processual irá responder à reconvenção, assim como ele está respondendo pela ação. Ok? Então, é uma situação inusitada do Código de Processo Civil que pode gerar alguma dúvida. Terceira característica que eu coloquei aí. Professor? Oi, pois não. Então, nesse caso, o substituto processual, ele vai ser
na ação principal e na reconvenção. Isso. Ele vai estar nos dois procedimentos. Tanto na ação principal como autor, quanto na reconvenção como reconvindo. Certo? A pessoa que recebe a reconvenção. Eu não preciso chamar o titular do direito. Certo. Não preciso chamar o titular do direito porque ele já está sendo representado, digamos assim, pelo substituto processual. Certo. Joia? Tá joia. Tá joia. Obrigada. É meio que uma legitimidade cruzada, né? Se ele é parte legítima para ingressar com ação em benefício do autor, como substituto do autor, ele também vai ser legitimado passivamente para receber a reconvenção. Não existe legitimidade aí nesse caso. Ok? Terceira característica. A reconvenção pode ser apresentada com a contestação ou sem a contestação. Eu já falei disso aqui, né? A reconvenção é um procedimento autônomo, então ela vai ser julgada na mesma sentença, beleza, vai ser julgada na mesma sentença, o processo vai ser o mesmo, porém o réu pode optar por não apresentar a contestação. Não questiono nada do que ele está dizendo aí, eu devo realmente essa quantia, mas ele me deve também. Eu entro com a contestação e eu entro com a reconvenção e não entro com a contestação. Você revel com relação à contestação, o juiz vai aplicar os efeitos da revelia e a gente vai ver quais são esses efeitos lá na frente. Porém, vai existir uma reconvenção no processo que ele terá que decidir se vai conceder em favor do réu ou não. Certo? Quarta característica. O juízo da causa principal é competente para julgar também a reconvenção. Isso é uma exigência da reconvenção. Eu só posso ingressar com uma reconvenção se, uma das condições, se o juiz que está analisando a demanda principal apresentada pelo autor for também competente para apreciar a demanda reconvencional, a demanda que está na reconvenção, certo? Por último, as causas extintivas à petição inicial não prejudicam o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Ou seja, se aquela ação principal movida pelo autor for extinta sem julgamento do mérito, ou for julgada improcedente liminarmente, ou seja, se tiver qualquer hipótese de encerramento da ação principal, isso não prejudica a continuidade da reconvenção. Então, o processo pode ser ajuizado pelo autor, o réu ter respondido em reconvenção, aquela demanda do autor ter sido extinta, não existir mais desde o início, certo? Desde o momento que o juiz verificou, por exemplo, a decadência, né? O juiz pode verificar a decadência. Só que ele deixou para verificar depois do prazo de contestação. E aí o réu já tinha apresentado a reconvenção. Bom, se o réu já tinha apresentado a reconvenção, ele extingue o processo com relação à petição inicial do autor original e vai deixar continuar a ação, dessa vez a reconvenção do réu em face do autor. Ok? Então, qualquer vício, qualquer defeito que tenha a ação principal não contamina a reconvenção. A reconvenção não será contaminada por... Professor, na hipótese anterior, em que você falou que o juízo que vai julgar a ação principal tem que ser competente para julgar a reconvenção. Isso. No caso, então, se eu for o advogado do polo passivo e eu entrar com uma reconvenção alegando algo que o juízo não seja competente, esse juízo da ação principal, isso é um erro processual? É um defeito processual, o processo vai ser extinto. Agora, se a reconvenção, o juiz for competente
apreciar a reconvenção, ela vai continuar. Então, eu posso dizer que, no caso, a reconvenção, para ser proposta, o meu pedido da reconvenção, a minha alegação na reconvenção precisa ser competência do juízo da ação principal. Se ela não for, eu não posso reconver. Não. É isso ou não? Sim, eu entendi sua pergunta. Se, por exemplo, a demanda principal for do juízo estadual, por exemplo, não é isso? Exatamente. Juízo estadual. Só que aí o autor ingressou na Justiça Federal. E aí o réu apresenta em face do autor uma demanda que é de competência da Justiça Federal, é isso? Exatamente isso. A reconvenção está no juízo correto. A ação principal é que está no juízo errado. Não é isso? Mas o inverso também não poderia acontecer? A minha ação principal está tramitando no juízo correto, com a competência correta, claro, né? E o meu pedido na reconvenção ser um pedido que não pode ser julgado por aquela justiça por incompetência absoluta. Sim. Nesse caso é extinta. Então, a reconvenção A reconvenção vai ser extinta por quê? Porque existe um defeito na reconvenção. É uma das condições da reconvenção. Então, ela vai ser extinta com relação à reconvenção. Ele não vai poder continuar. Porque, nesse caso, a situação mais usual de incompetência é a remessa dos autos ao juízo competente. Sim. Só que ele não vai poder mandar para o juízo competente porque a reconvenção para ir para o juízo competente teria que levar todo o processo, né? Todo o procedimento. E inclusive a ação principal. Não é isso que acontece. A reconvenção ela vai ser rejeitada. Entendi. Rejeitada. O caso contrário é interessante também, porque, havendo incompetência da ação principal, a demanda tem que ser remetida para o juízo competente. Então, o juízo competente da ação vai receber a ação como um todo. Então, a reconvenção ela tem que ter ligação com a ação principal. Se não, ou ela morre, se o juízo competente for aquele da ação principal e for incompetente o juízo da reconvenção, né? Ela simplesmente se extingue, o processo judicial continua, ou ela morre se o processo tiver que ser remetido para o juízo competente da ação principal e a reconvenção não for da competência daquele juízo. Então, sempre que houver incompatibilidade entre a reconvenção e a ação principal, ela não vai poder ser julgada. Ok? Ela tem que ter a mesma competência da ação principal. Por quê? Porque se for remetido esse processo para o juízo competente, aquele juízo competente vai poder julgar também a reconvenção. Já? Ok. Tá certo, professor. Muito interessante essa pergunta. Não tinha pensado nisso, mas é verdade. Tem nada, mas né? Certo? Tá joia, professor. Obrigada. Cabimento da reconvenção. A reconvenção ela só pode ser interposta no procedimento comum. Ela não pode ser interposta no juizado especial. Por que ela não pode ser interposta no juizado especial? Alguém chuta? Professor, deixe-me ver se eu entendi errado. A reconvenção seria uma espécie de compensação? Não. A reconvenção é uma ação judicial do réu em face do autor. Mônica está com câncer. Essa ação judicial do réu em face do autor é uma ação conexa com o... Tem que haver uma conexão com a causa. Para haver conexão com a causa... Espera aí, tem alguém falando aí. Lívia? Eu tenho uma muda aqui. Pronto. Vamos lá. Respondendo, Kesley. Olha,
A reconvenção é uma ação autônoma do réu em face do autor. Ok? Essa ação em face do autor precisa ter apenas uma conexão com a causa principal. Ou com o objeto da defesa também. O que acontece na prática é o seguinte: essa é uma análise subjetiva do juiz, de verificar se aquela demanda apresentada pelo réu é uma demanda que pode ser discutida na mesma discussão da ação provocada pelo autor. Então, por exemplo, quando eu digo que o autor entra com ação solicitando uma dívida do réu, e o réu, por sua vez, alega que o autor tem uma dívida com ele. Essa discussão acerca de dívidas, apesar de serem dívidas diferentes, de contratos diferentes, ela tem pertinência com a discussão da causa. E aí, não necessariamente, alguém assumiu o controle aí tem alguém mexendo no arquivo, não pode mexer no arquivo. Tem pertinência com a discussão do processo, entendeu? Então, nada mais é a reconvenção do que uma ação do réu em face do autor, em que aquela discussão, aquele meio, ele pode ser objeto de análise pelo juiz naquele momento. E aí, o que é que ocorre? Imagine, deixa eu tirar aqui. Professor? Oi, pois não. Fui eu que mexi errado, você me desculpa, viu? Aí eu acabei clicando e ele voltou e eu não consegui mais fazer nada. Sem problema, sem problema. Viu? Desculpa. Se mexer aí, vai mudar as páginas. Não vou mexer em nada, não. Pronto. Veja só. Então, assim, observe lá, no artigo 343, tem o seguinte, ó. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria. Então, é uma ação do réu em face do autor, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Essa conexão a que se refere aí o dispositivo não é aquela conexão que a gente viu como preliminar de defesa, porque aquela conexão da preliminar é simplesmente identidade de causa de pedir e pedido. E não é isso que quer o dispositivo. O dispositivo quer que haja alguma pertinência de discussão entre uma causa e outra. Essa análise é subjetiva. É o juiz que vai dizer, não, eu posso ampliar objetivamente a discussão dessa demanda para também contemplar esse pedido do réu em face do autor. Ok? Então, na prática, sempre que houver uma demanda do réu em face do autor que seja de interesse mútuo ali de se resolver, não necessariamente como uma compensação, porque o que é que passa, o que é a compensação na prática? A compensação na prática é você dizer, olha, eu quero eu admito que eu tenho essa dívida com você, porém eu quero que você desconte um valor que eu tenho em meu benefício, certo? E não é isso. O que acontece com a cobrança de dívidas diferentes é algo diferente de uma compensação. São causas diferentes que vão gerar sentenças diferentes, aliás, resultados diferentes e, numa mesma sentença, mas resultados diferentes, e que vão ser objeto de cumprimentos de sentenças diversos. Eu posso ingressar com cumprimento de sentença da parte que eu ganhei da reconvenção e o autor não entrar com cumprimento de sentença em relação à parte dele. Então, assim, não me interessa o resultado da compensação, me interessa o resultado dívida, cumprimento da dívida. Se vai haver compensação, no final das contas, lá, a conta pela receita, eu vou ter que pagar alguma quantia para receber outra, isso pouco importa. O que eu quero é ganhar a ação em face do autor. E aí cobrar do autor
pelos meios que forem necessários, ok? O autor não vai ficar desobrigado, por exemplo, o autor entra com ação contra mim cobrando 20 mil reais. Eu entro com a reconvenção em face do autor cobrando 100 mil. O autor, ele não vai ficar livre da obrigação de me pagar 100 mil. Ele vai dizer, eu vou pagar 80 mil porque eu ganhei a causa relativa a 20 mil. Não. Se não for um acordo, se não houver um ajuste entre as partes, ele vai ter que me pagar 100 e eu vou ter que pagar ele 20. Ok? Então, assim, são ações diferentes. A compensação é outro objeto. Posso compensar através de um acordo, eu posso compensar um pagamento que eu já fiz da dívida. Então, o autor entra com ação contra mim, dizendo que eu devo 20 mil, mas eu tenho um recibo de 10 mil. Esse recibo eu compenso. Beleza, isso é uma compensação. Mas uma dívida que eu tenho com o autor, não. A dívida que o autor tenha comigo, desculpe, não. A dívida que o autor tenha comigo, eu quero que ele cumpra. Certo? Eu não quero compensar, eu quero que ele cumpra. Ele vai cumprir a parte dele e eu vou cumprir a minha parte. Joia? São processos e procedimentos diferentes. Última característica geral aí, eu já falei, né? Causas distintivas da petição não prejudicam o prosseguimento do processo. Cabimento. Cabe no procedimento comum, mas não cabe no juizado especial. Por que não cabe no juizado especial? Porque a contestação no rito do juizado especial é apresentada na audiência de conciliação, instrução e julgamento. Então, se eu apresento uma reconvenção dentro da audiência de conciliação, instrução e julgamento, eu vou tumultuar o processo do juizado, que tem que ter um procedimento muito mais simples. O procedimento do juizado é simplesmente petição inicial, audiência de conciliação, instrução e julgamento, e sentença e julgamento. Nesse meio aí, não tem dilação probatória, não tem oportunidade para que o réu apresente nenhuma demanda em face do autor. Por isso, não se admite reconvenção no âmbito do juizado especial, certo? Além do que, expressamente, o juizado especial, pela Lei 9.099, não admite a reconvenção. Joia? O que é possível no juizado especial? O pedido contraposto, que é algo diferente. O que é o pedido contraposto? Imagine que você ingressa com a ação no juizado especial pedindo uma indenização por danos materiais em razão de um acidente automobilístico. Você bateram no seu carro, você entra com a ação pedindo uma indenização por danos materiais. O réu, por sua vez, diz não. Quem teve culpa no acidente não fui eu, foi o autor. Nessa situação, ele não ingressa com uma reconvenção. Ele vai fazer um pedido contraposto. Ele vai dizer, não, o autor não tem direito à indenização. Quem tem direito sou eu. Observou? Então, é a mesma causa de pedir, é o mesmo pedido, só que ele é contraposto. Professor, Pois não. qual a diferença do pedido contraposto para a contestação? Identidade de causa de pedir e pedido. Certo? A causa de pedir é a mesma, o acidente automobilístico. O pedido também é o mesmo, só que contraposto. Ok? Se eu tiver um contrato e nesse contrato tiver obrigações do contratante e do contratado, o contratante ingressou com a ação dizendo que o contratado não cumpriu a obrigação daquele contrato. E o réu, por sua vez, diz, não fui eu que descumpri, foi ele que descumpriu. O autor vai pedir a multa pelo descumprimento contratual em face do réu, e o réu vai pedir em face do autor a multa decorrente do inadimplemento contratual. O contrato é o mesmo, a multa é a mesma, só que o pedido é contraposto.
É o autor em face do réu e o réu em face do autor em pedido contraposto. Ele não precisa ajuizar uma reconvenção. Joia? Isso é possível no juizado. Isso é possível no juizado. Agora, não é possível a reconvenção. Porque na reconvenção seria um outro contrato. O autor entra com ação em face do réu, alegando que ele descumpriu o contrato X. O réu quer entrar com ação contra o autor, dizendo que o autor descumpriu o contrato Y. No procedimento comum, isso é reconvenção. No juizado especial, isso não é possível. Por quê? Porque a causa de pedir é diferente. Os dois podem ser multa. Ah, eu quero pedir multa, identidade de pedido, beleza. Mas a causa de pedir é diferente. São contratos diferentes. Sendo contrato diferente, o procedimento tem que ser reconvenção. Ou ajuizar uma ação autônoma, como ele achar melhor. Joia? Condições gerais específicas para a apresentação da reconvenção. As condições gerais são as mesmas do ajuizamento de uma ação. Legitimidade das partes, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido. Possibilidade jurídica é o pedido ser possível de ser solicitado naquela instância, né? A legitimidade e interesse nós já vimos anteriormente. E as específicas, o que é interessante aí são as condições específicas da reconvenção, algo que precisa estar presente na reconvenção para poder a reconvenção ser válida. Primeira condição, conexão de causas. A conexão, como eu expliquei aqui, não é a mesma conexão que a gente tem lá como preliminar do artigo 337 e que motiva a remessa dos autos para o juízo conexo. Não. Essa conexão é uma pertinência temática. É a pertinência da discussão dentro daquele processo. Análise subjetiva. Segunda condição geral. Condição específica, desculpe. O processo estar pendente. Óbvio, você só entra com a reconvenção no prazo da contestação. Portanto, o processo tem que estar pendente. Se o processo já foi julgado, já foi extinto, não tem como você apresentar a reconvenção. Ok? Você também não apresenta a reconvenção como uma ação autônoma. Você pode apresentar a ação autônoma que tem o mesmo objeto de uma reconvenção, que teria o mesmo objeto de uma reconvenção. Joia. Mas com o nome reconvenção, você só ingressa no prazo da contestação e com o processo pendente. Terceiro, mesma competência. A mesma competência da ação principal, como a gente falou aqui. Joia? E, por último, a identidade de procedimento, ou seja, eu não posso ingressar com uma reconvenção de uma demanda que tenha um procedimento especial dentro de uma demanda que tem o rito comum. O autor entra com ação de cobrança em face do réu. Aí o réu diz, sim, mas eu tenho um uso capião de um imóvel que eu estou lá e que é de propriedade do autor. Eu vou entrar com o uso capião. Não pode. Por quê? O procedimento da ação de cobrança é pelo rito comum. Esse rito que a gente está estudando aqui. O procedimento da uso capião é pelo rito especial. É um processo que tem um rito específico. Não há compatibilidade de ritos nessa hipótese. Então, não tem como eu apresentar em reconvenção uma uso capião. Ok? Mesma coisa com o alvará, mesma coisa com os procedimentos de jurisdição voluntária. Aqueles processos que têm procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil, que vocês irão estudar isso em Processo Civil 4, salvo engano, ou 3, Processo Civil 3.
Eles não são compatíveis com o rito comum. Portanto, a reconvenção não é cabível. Professor, Pois não. se eu entrar com a reconvenção como ação autônoma, o nome dessa ação vai ser reconvenção ainda assim? Não, não. Você não chama de reconvenção. Você vai chamar Certo. de ação de cobrança, ação de condenatória, mas Então, não ela vai reconvenção. fazer... Mas não. Desculpa, não, pode falar. Não, a reconvenção, a terminologia reconvenção só vai ser utilizada em processo pendente. Aquele processo Certo. que está contestando. Você contesta e apresenta a reconvenção. Certo? Na mesma Certo. petição da contestação vem um capítulo de reconvenção. Certo. Né? Então, essa ação... Não, eu não vou colocar essa pergunta porque eu acho que vai fazer uma confusão maior ainda. Não, pode fazer. Essa ação autônoma que eu entrar, ela vai fazer o juízo prevento da ação original? Não, não Não. faz evento, não. Tá, Joia. Obrigada, professor. Diferente, porque o objeto é diferente, então não precisa ir para o mesmo juiz, não. Certo, obrigada. Nada. Indeferimento da reconvenção. Está errado aí, convenção, mas é reconvenção. Certo? Qual recurso cabível no caso de indeferimento da reconvenção? Agravo ou apelação? Para que serve o agravo? O agravo é um recurso de decisão interlocutória, aquela decisão que é tomada no meio do processo. Certo? Esse é o conceito geral. A apelação é aquele recurso de sentença do processo, quando o juiz encerra a sua jurisdição. Ou seja, o juiz de primeiro grau encerra a sua jurisdição quando? Quando ele sentencia. Sentenciando, o recurso cabível é a apelação. O que é que acontece com o caso da reconvenção? O que acontece com a reconvenção é o seguinte: ela, uma vez julgada, uma vez indeferida, imagine que a reconvenção não cumpriu algum dos requisitos previstos para a petição inicial. Ou seja, o réu apresentou a reconvenção sem informações sem documentos essenciais, por exemplo, certo? E aí o juiz deu a oportunidade para ele fazer a emenda dessa reconvenção, porque ele pode fazer a emenda da reconvenção, exatamente como a petição inicial. E aí ele não traz os documentos necessários para o ajuizamento da ação. O que é que acontece? Essa reconvenção vai ser indeferida. É um dos casos de indeferimento da petição inicial que vai ser transportado para a reconvenção também. Então, todas aquelas situações de indeferimento da petição inicial por ser inepta, indeferimento por ser parte legítima, os indeferimentos todos previstos para a petição inicial vão ser aplicados também para a reconvenção. A improcedência liminar, a extinção da reconvenção por qualquer outro motivo, a extinção sem julgamento do mérito, vai acarretar a continuidade do processo. O processo vai continuar. Vai continuar exatamente como o autor apresentou essa demanda. Então, não se justifica um recurso de apelação, porque o processo não encerrou. O juiz não encerrou sua jurisdição. O juiz ainda tem que analisar a demanda do autor em face do réu. Então, por mais que a reconvenção seja extinta, por mais que ele julgue de maneira definitiva a reconvenção, o recurso cabível não é apelação, porque existe um processo pendente. Existe um andamento processual ainda a ser feito com a demanda principal. Então, a extinção da reconvenção, o réu insatisfeito com a extinção, ele pode entrar com agravo de instrumento, porque o agravo de instrumento é um recurso que vai ser analisado pelo tribunal, pelo órgão superior, mas vai permitir a continuidade do processo principal, algo que não seria possível na apelação. Certo? Vamos para frente. Revelia.
Alguma dúvida com relação à reconvenção? É bastante rara a reconvenção no dia a dia, assim. As pessoas preferem ajuizar a ação autônoma, mas surgindo qualquer dúvida, estamos aí à disposição, certo? Vamos falar de revelia agora. O que é a revelia? Vamos conceituar a revelia. Revelia é o ato-fato jurídico. Quem deu esse conceito de ato-fato jurídico foi Pontes de Miranda, o alagoano, que afirma que ele é um ato-fato jurídico porque a revelia é uma constatação, é um fato jurídico, certo? Mas é um fato que depende de um ato omissivo, digamos assim, do réu. É o réu não apresentar a sua contestação. Então, a revelia, ela pode ser conceituada como uma constatação de que a contestação não foi juntada nos autos pelo réu. Ah, isso vai ter algum efeito no processo? Isso depende. Mas a revelia ocorre pelo simples fato do réu não ter apresentado a sua contestação. Ele perdeu o prazo, ou preferiu não responder, ou apresentou a reconvenção. Ah, eu quero apresentar só a reconvenção, não quero apresentar a contestação. Ocorreu a revelia? Ocorreu a revelia. Quais são os efeitos dessa revelia? Se houver efeitos. Primeiro efeito, presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Ou seja, se o autor apresenta um fato, ali a gente viu que o réu pode se defender desse fato de duas formas, ou negando o fato em si, que é a defesa direta de mérito, ou admitindo o fato e opondo a ele um fato impeditivo, extintivo ou modificativo, que é a defesa indireta de mérito. Se o réu não apresenta a contestação, ou seja, não se contrapõe ao fato, não apresenta outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que vai acontecer é que todos aqueles fatos apresentados pelo autor vão ser tidos como verdadeiros. Existe a presunção de que os fatos apresentados pelo autor são fatos verdadeiros porque não houve contraposição por parte do réu. Costuma-se dizer que a ação está ganha, porque se a ação depender exclusivamente de fatos, essa ação, o autor já sai com uma vantagem muito grande em relação ao réu, certo? Havendo esse efeito, havendo a constatação da revelia e presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, a consequência disso, anotem, é o julgamento antecipado do mérito, certo? Então, havendo a constatação da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, o efeito disso é o julgamento antecipado do mérito. Por que a gente chama de julgamento antecipado do mérito? A gente chama de julgamento antecipado do mérito porque não há necessidade mais de produção de provas. Para que serve a prova? Para esclarecer um fato. Para que autor e réu possam demonstrar a ocorrência de um fato. Se houve revelia, se houve a presunção de veracidade dos fatos apresentados pelo autor, o autor atingiu o seu propósito, que foi comprovar a veracidade dos fatos, e o réu perdeu a oportunidade de se contrapor a esses fatos. O que significa que aqueles fatos são incontroversos. Não existe controvérsia mais com relação aos fatos. Então, o processo já pode ser julgado. A antecipação é no sentido de que eu vou pular uma etapa até o julgamento. No lugar de eu ter toda a produção probatória, toda a instrução probatória, eu não terei mais isso. Eu passarei diretamente para o julgamento do processo. Certo? Então, um dos efeitos da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, pode ou provocará o julgamento antecipado do mérito.
Professor, Pois não. para haver a revelia tem que haver a citação? Tem que haver a citação. Tem que haver a citação. Lembrando que a citação não precisa ser pessoal, né? Eu tenho a citação pelos Correios, como primeira hipótese, por oficial de justiça, em segunda hipótese, e caso não seja encontrado o réu, eu ainda posso fazer a citação por edital, certo? Então, eu não preciso da assinatura do réu para considerá-lo citado. Pois não, Kelly? É exatamente mais ou menos isso que Marcelo falou que eu iria falar. Se a revelia ela será aplicada somente na citação ou ela pode ser aplicada um pouco mais lá na frente do processo? Não, ela é no prazo da contestação. O mesmo prazo que tem um réu para contestar, ele tem para... desculpe. Já estou juntando aqui as coisas de reconvenção. É no prazo da contestação, ou seja, se o réu, dentro daquele prazo que ele tem para apresentar a contestação, ele não apresenta, ele é revel. Certo? Porque é um ato-fato jurídico. Qualquer outro prazo que ele perca lá na frente, ele não vai ser mais revel. O que vai operar ali é a preclusão, que é outro instituto. A preclusão é a perda da oportunidade de praticar um ato processual. A revelia é exclusivamente com relação à contestação. Então, eu não posso declarar a revelia de um recurso, por exemplo. Eu posso considerar que o recurso ele está precluso, ou seja, você perdeu a oportunidade de recorrer porque você não recorreu no prazo próprio, no prazo específico. Joia? Professor. Perfeito. Pois não, Cláudio. O que você colocou aqui? A questão de veracidade é relativa? É. Só que ela é relativa em um sentido específico. Mas pode perguntar. Eu perguntei se era relativa porque no slide e na fala também você falou que a revelia pode provocar esse julgamento antecipado do mérito. Isso, exatamente. E quando ela não provocaria? Quando não tiver efeitos. É o que a gente vai falar no próximo slide, certo? Tá junto. Obrigada. Então, nós já vimos aí, efeito da revelia. Presunção de veracidade dos fatos, ela indicará necessariamente o julgamento antecipado da lide. Um está vinculado ao outro. Agora, pode não acontecer o julgamento antecipado do mérito, que é o que a gente vai ver no próximo slide, certo? E aí, nesse caso em que não houver o julgamento antecipado do mérito, é porque não houve a presunção de veracidade, certo? E são situações específicas que vão quebrar essa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, motivado pela revelia. Ok? O segundo efeito aí é o réu recebe o processo no estado em que se encontra. O que é isso? Receber o processo no estado em que se encontra é uma permissão, na verdade, ao réu de atuar a qualquer momento nesse processo. Ele só não apresentou a contestação. Não apresentando a contestação, isso é algo muito relevante, você não apresentar a contestação. Por quê? Porque você perde a oportunidade de pedir provas. Você não tem condições mais de pedir, eu quero ver a testemunha tal, eu quero que seja produzida a prova pericial, porque tudo isso tem que ser feito ali na contestação. Você não tem oportunidade de se contrapor aos fatos apresentados pelo autor. Então, é algo relevante. Mas se o processo continua, o réu pode apresentar um recurso, por exemplo, da sentença. Saiu a sentença lá, julgamento antecipado do mérito. Ele pode muito bem pedir ou não se conformar com essa sentença dada, né? E aí apelar, apresentar uma apelação para o tribunal, sem problema nenhum. Mas ele vai receber o processo no estado em que se encontra. Ele não vai poder pedir para repetir nenhum ato processual antes do seu ingresso no processo. Ele não pode dizer, vamos voltar lá atrás, que eu quero agora fazer a minha contestação. Não pode. Você recebeu o processo a partir daqui, e é a partir daqui que você vai atuar. Isso é importante, principalmente,
porque todas as publicações, todas as intimações a partir desse momento não serão mais feitas pessoalmente. Todas as publicações a partir daquele momento serão feitas através de diário da Justiça, certo? Eu não intimo mais o réu pessoalmente. Ele vai ter que buscar as publicações lá no Diário de Justiça. Então, lógico, o advogado ingressou no processo, ele vai ter seu nome vinculado lá à publicação, mas ele não vai ter o direito de pleitear que essa intimação chegue pessoalmente ao seu cliente, porque já foi feita a citação, ele não contestou porque não quis, certo? Posso tirar uma dúvida em relação a essa questão da revelia? Pode, Vamos supor, houve uma audiência de instrução, e na audiência de instrução, o juiz ordenou que fosse feita uma perícia. Foi solicitada uma perícia, ele deferiu, certo. E dessa perícia houve um laudo, mas o réu foi revel. Ele já foi decretada a revelia, ele não apresentou contestação. Certo. Ele vai continuar recebendo, então, essas intimações por conta do advogado dele, né, no caso. Ele vai poder se manifestar sobre o laudo, normalmente. Pronto. Ele pode fazer quesitos para o perito. Sim, também. Sim. Então, ele vai continuar participando do processo a partir dali, mas sem ter apresentado a contestação dele. Sem ter apresentado a contestação. Certo. Obrigada. Nada. Vamos para lá. Quando é que não terá efeitos a revelia? Né? Quando é que a revelia ela não tem esses efeitos que a gente viu anteriormente? Bom, primeira hipótese. Havendo pluralidade de réus, ou seja, um litisconsórcio passivo, algum deles contestar a ação. Essa situação é aquela situação de uma sentença unitária, uma decisão unitária, ou seja, a sentença ela vai ser comum, vai ter efeitos comuns para todos os réus. Se a sentença não for unitária, ou seja, se eu tiver responsabilidades diferentes para cada réu, esse dispositivo não se aplica. Então, o autor ingressou contra réu A e réu B. Só que a obrigação de A é diferente da obrigação de B. O que significa dizer que lá na frente a sentença vai estipular uma obrigação para A e outra obrigação diferente para B. Essa sentença não é unitária, certo? E aí o que acontece? Nessa hipótese em que a obrigação de A é diferente da obrigação de B, não se aplica esse dispositivo, porque se A responde à demanda, se A apresenta a contestação e B não responde à contestação, A não é revel, mas B é revel e vai sofrer todos os efeitos. Joia? Então, olha só. Os fatos, para aplicar esse dispositivo, os fatos que estão sendo contrapostos pelo réu A, têm que ser idênticos aos fatos do réu B, certo? Porque aí, quando um dos réus se contrapõe àquele fato, vai estar beneficiando o réu que ficou calado, certo? Agora, se forem fatos diferentes, os réus estiverem no processo por conta de fatos diferentes, aí não tem como o réu B se beneficiar da contestação feita pelo réu A. Joia? Então, é sempre delicado isso. Você tem que identificar quais foram os fatos que foram objeto de contraposição do réu A e quais foram os fatos que foram ignorados pelo réu B. Se houver identidade de fatos, a contestação apresentada por um vale para o outro. Agora, se forem fatos diferentes, que não tenham relação um com o outro, se forem obrigações diferentes, aí o réu B não vai poder se beneficiar
daquela contestação apresentada pelo réu A. Ok? Segunda situação em que não vai ter efeitos a revelia, certo? O réu, mesmo revel, não vai sofrer com a presunção de veracidade dos fatos, por exemplo. É quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Os direitos indisponíveis são aqueles direitos de ordem pública que não podem ser renunciados, nem transacionados. Os direitos indisponíveis têm relação com o estado da pessoa, vida, dignidade, né? Imagine uma ação de reconhecimento de paternidade. A paternidade é o estado da pessoa, né? Uma ação de reconhecimento de paternidade nunca vai ser julgada à revelia. A mãe do menino entra com ação contra Justin Bieber, para dizer que Justin Bieber é o pai da criança. Justin Bieber não vai ficar sabendo nunca dessa ação aqui dela, né? E aí não vai apresentar contestação. Não apresentando contestação, ele não vai ser prejudicado, não vai ser considerado verdadeiros os fatos alegados pela autora na ação. O processo vai ter que continuar. O processo vai ter que ter a prova em relação a esse direito. Por quê? Porque o estado de paternidade é um direito indisponível. Filiação, nome da pessoa, né? Direitos individuais, fundamentais, são direitos considerados indisponíveis. Aquele direito que você não pode abrir mão. Joia? E aí vai continuar o processo relativo a direitos indisponíveis, como se a contestação estivesse lá. Da mesma forma, com produção de prova, tudo. Terceiro, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Que situação é essa? Alguns fatos no nosso ordenamento jurídico exigem a comprovação através de um instrumento, através de um documento. Eu não posso considerar que existe um casamento num local onde não tenha, ou numa relação jurídica, onde não tenha o documento, a certidão do casamento. Eu não posso considerar proprietário de um imóvel quem não tem a escritura. Certo? Essa situação, portanto, essas situações que eu disse aqui, só são comprovadas através de um documento, através de um instrumento que a lei considera indispensável. Portanto, se eu entro com a ação alegando que eu estou casado com o réu, e o réu não apresenta a sua contestação, esse fato nunca vai ser presumivelmente verdadeiro, porque eu não apresentei com a minha petição inicial o documento que a lei exige que eu apresente. Ok? Quarta situação. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Imagine que eu apresento um fato que é absolutamente absurdo. É um fato que não... A experiência comum faz com que a gente não acredite naquilo, né? Eu vou basear toda a minha petição inicial na constatação da Terra plana. Vou matar os terraplanistas agora do coração. Eu estou dizendo lá na minha petição inicial que a Terra é plana. E aí o réu não fala nada. O réu não se pronuncia sobre isso. Eu digo, ele é revel. Então, a partir de agora, o juiz vai considerar a Terra plana. Não vai. Não vai de jeito nenhum, porque a minha afirmação é inverossímil. Eu brinco até com meu filho aqui. Ele até sabe a resposta. Eu digo, João, a Terra é... A Terra é plana, João? Aí ele faz, não, a Terra é chata pra caramba. Mas não é plano, não. Né? Então, eu não vou tornar um argumento inverossímil algo verdadeiro simplesmente pelo fato
de que o réu não contestou. Além disso, e aí vem a parte mais importante de toda essa discussão sobre a revelia, o autor tem que ter a sensibilidade de que não vai ser considerado verdadeiro aquilo que, no conjunto probatório, reunindo todas as provas que o autor juntou ao processo, isso não for capaz de comprovar a verdade. Então, se eu apresento um documento, imagine que eu entro com ação de cobrança de dívida em face do réu. Só que no meio dos documentos, por um equívoco meu, não sei, por algum motivo, eu tenho também o recibo de pagamento de dívida por parte do réu. Ou seja, eu, na minha ação de cobrança, já estou colocando um documento que contradiz a minha tese, que é contrária à minha ação judicial. Esse documento, dentro do processo, vai acarretar que, mesmo que o réu seja revel, o processo continue, o processo siga adiante, para poder saber se aquele documento é verdadeiro, saber se o fato realmente apresentado pelo autor, ele se sustenta, né? Então, o fato de você reunir documentação para o seu processo que seja, como é que eu digo, fraca, né? Que não consiga, de fato, comprovar a veracidade do que você está afirmando, pode acarretar uma suspensão, digamos assim, um afastamento dos efeitos da revelia. Mesmo que o réu não responda, você vai ter que esclarecer aquele fato. E como é que o autor sabe que o juiz analisou a prova e encontrou alguma contradição na prova? Como é que ele sabe que não houve os efeitos da revelia? Ele sabe, o autor, porque o juiz, ao invés de chamar o julgamento antecipado do mérito, como eu expliquei anteriormente, pede que o autor se pronuncie se tem provas a produzir. Então, isso daí, na cabeça do advogado, ele já sabe. Bom, o juiz encontrou alguma coisa na minha documentação que contradiz a minha tese, que não reforça a minha tese. E aí ele tem que tomar cuidado, acender a luzinha de alerta. Porque se ele simplesmente dizer, não tenho prova a produzir, não. Qual vai ser o resultado dessa ação? Vai ser julgado improcedente. Porque o juiz anteriormente avisou a ele. Olha, eu não vou julgar esse processo antecipadamente no mérito. Por que eu não vou julgar? Porque eu acho que não teve efeito a revelia. E não teve o efeito por um desses motivos. Ora, se você sabe que não é pelo motivo 1, porque se fosse pelo motivo 1, teria contestação lá. Não é pelo motivo 2, porque você conhece os direitos indisponíveis. Não é pelo motivo 3, porque não foi indicado lá para eu juntar o documento indispensável ao ato, né? A comprovação daquele fato. Então, só pode ser pelo motivo 4. E o motivo 4 diz que a produção da prova que eu fiz, ela foi insuficiente. A prova não é robusta o suficiente para convencer o juiz. Então, eu tenho que me preocupar. Eu tenho que solicitar a produção de outras provas. Vou pedir prova pericial, vou pedir prova testemunhal, porque eu sei que ali não vai ter revelia, certo? E aí, por fim, não ocorrendo os efeitos da revelia, o autor é intimado para dizer se tem provas a produzir. Olha aí, o autor já percebendo que tem algo errado com a sua petição inicial. Não ocorreu o efeito da revelia e o juiz está solicitando que eu diga a prova que eu quero produzir. Então, vamos produzir prova. Certo? Segundo, o réu pode apresentar provas contrapostas à do autor. Então, a partir do momento em que não ocorre o efeito da revelia, é porque o juiz está dizendo, olha, eu preciso continuar a produção da prova. Haverá instrução probatória.
Então, o réu é chamado para produzir provas contrapostas às provas do autor. Então, mesmo que ele não apresente contestação, não ocorrendo os efeitos, ou seja, ocorrendo alguma daquelas hipóteses que a gente viu ali no slide anterior, o réu tem a oportunidade de produzir a prova. Ele vai dizer, ó, eu quero ouvir tal testemunha. Ó, eu tenho documentos aqui, prova. Eu quero a realização de uma perícia. Ok? Então, ele participa da produção da prova exclusivamente naquela situação em que não ocorreu o efeito da revelia. Se ocorrer o efeito da revelia, não tem instrução probatória. E aí o processo vai direto para o julgamento antecipado do mérito. O juiz não precisa mais falar com o autor, o juiz não precisa mais falar com o réu para produzir prova nenhuma na revelia. Ele vai simplesmente anunciar o julgamento antecipado da lide, ou do mérito. O que é anunciar o julgamento antecipado do mérito? Ele simplesmente coloca lá um despacho. Anuncio o julgamento antecipado do mérito. E aí, a sentença vem logo depois. Ele pode dar um prazozinho, mas a sentença vem logo depois, para que ele possa encerrar lá a sua jurisdição, certo? Então, só existe instrução probatória naquelas causas em que não se operou o efeito da revelia. Ok? Bom, gente, por hoje é só. Lembrando a perguntinha, né, de hoje, eu vou colocar no grupo e colocarei também no portal. Tá? Valeu 1 ponto a pergunta de hoje. Tá joia? Alguma dúvida? Vou parar a gravação.